Salve, salve, Mauro Moraes mais uma vez. O tema do vídeo de hoje é Ela escolheu esperar. Na verdade, ela escolheu esperar, não dá pra você. Cara, vocês já viram como está agora essas igrejas? As novas igrejas neopentecostais aí, de muitas mulheres que passaram por uma vida, né? Que já curtiram vários homens, já curtiram festas, baladas, cheias de tatuagem. Algumas pessoas hoje na igreja tá tirando as tatuagens, removendo o mercado hoje de remoção de tatuagem é absurda das mulheres, indo para as igrejas e tal. E agora essas mulheres, elas querem ser as moralistas. Meu amigo, moralistas ideológicas, moralistas, né, religiosas. Pois é, meu amigo. Às vezes não tem, nunca casou, mas tem 1, 2, 3 filhos. Eu vi um caso de uma mulher falando que os homens que estão na igreja, ela falou isso, os homens que estão na igreja têm que aprender a entender e não usar, olha o que a mulher falou, não usar os princípios do mundo, mas serem desenrolados. Ela, tipo, falando que os homens da igreja, no sentido, é que são babacas. E que os homens da igreja, aqueles que foram criados na igreja, que às vezes acreditam na virgindade, né, aquela coisa toda, aquele maracatu todo, tem que ser mais desenrolado também. Porque elas já passaram, já sabem de tudo, enfim, né, já curtiram tudo. Eu vi um vídeo na internet, acho que faz um tempinho, de um comediante, que ele fala com um casal, e a mulher diz que não tiveram ainda relação e tal. Aí ele pergunta: você é virgem? Pergunta, né? Se ela é virgem. Nessa idade. Aí pergunta a idade dela. Não. E por que não fica com ele? E o parceiro dela simplesmente fica com a cara de palhaço. Não sei se vocês já viram. Aí diz, ele ainda brinca, o comediante fala assim, ó: na vez dele tem que esperar, né? Antes você deu pro mundo todo. Então, assim, cara, é uma hipocrisia absurda. E essa hipocrisia absurda é só para os caras bonzinhos. O homem que é muito bonzinho, o homem que é muito dedicado, o homem que é muito abestalhado, entendeu? O homem que aceita tudo, entendeu? O homem que vê, mas ela é assim mesmo. Com você, com outros ela não é. Com outros, simplesmente ela abandona a vida dela, abandona os filhos, a mãe, o pai, e vai viver sem ter expectativa absolutamente de nada, de grana, enfim, de vida boa financeiramente, mas pelo cara que ela acha desenrolado, descolado, ela faz tudo. Então, eu acho que o homem tem que estar ligado nisso, sabe? Tem que estar muito ligado nisso, porque cada vez mais a situação é essa. Mulheres que vão para a igreja, às vezes a vida está tão difícil para ela, na questão de ser respeitada pela vida que ela vive, relacionamento que ela quer, ela às vezes quer um pai que cuide do filho dela, encontra na igreja e quer um cara na igreja, ainda escolhe
e ainda vamos namorar. Antes de namorar, a gente vai conversar, vai falar com o pastor, aí o pastor vai dizer se vale a pena ou não, aí depois tem um tempo do noivado, tudo que as fases que ela aprontou, né? E fez tudo com os outros, com essa galera da igreja, né? Quer tirar a maior onda. Cara, eu vou ser sério pra vocês aqui, que eu já falei. Eu já falei pra vocês aqui que eu fui criado na igreja. Só que na época que eu fui criado na igreja, cara, isso aí é 20 anos atrás. Tô com 35, com 20 anos atrás eu tinha 15. A perspectiva da igreja era totalmente diferente, irmão. A perspectiva da igreja era ide, pregai o evangelho a toda criatura, né? As meninas da igreja, por mais que eu sempre fui safado no sentido de querer boizinha da igreja, menina namorar, elas eram mais seguras, não só comigo, mas com outros também. E eu tinha pessoas que estudavam comigo e faziam parte da minha igreja, estudava na escola e frequentava a igreja que eu frequentava e realmente tinha testemunho, era uma delas e tal. Então, assim, era totalmente diferente, entendeu? A igreja era diferente. Hoje a igreja, ela é um show, é toda preta, tem uns telões de LED, são pastores totalmente descolados, né? Pastores tatuados, pastores que já casaram com várias, separaram e tal, pastores instagramáveis. E às vezes, essa galera que tá perdida no mundão, no sentido das mulheres, né? Já passaram por várias situações e só de desprezo, só de o cara torar e chau, aí querem ir para a igreja e querem pegar esse tipo de homem. E a maioria de alguns aceitam. Eu vou contar um caso para vocês que esse caso aí, velho, é um absurdo. Eu tenho um cliente que ele tem uma empresa, uma bomboniere. E ele conversando, tem uma igreja aqui muito famosa em Pernambuco, que a pastora ela é ideológica, de ideologia, ela até foi para fora do país, disse que o presidente, se Lula ganhasse, ela ia para fora, foi com o marido dela. E é uma igreja que fala só em grana, business, tem nada de evangélico não, é grana. Tem até colegas meus que um dia foi falar com ela, né, no gabinete dela, falando da situação dele e tal, ela no celular, falando com os seguidores, né, e o rapaz falando a história dela. Esse rapaz foi meu vizinho falando, e era de lá, fazia parte do teatro dessa igreja. Ele, pastora, fulaninha, certo, você tem que fazer isso no celular. Nem olhava para o cara. Então, assim, tem nada de... Hoje, desculpa, mas eu não estou generalizando, mas a maioria dessas igrejas é grana e fama e poder. Não tem nada de Jesus. Jesus é o último colocado nisso aí. A maioria é grana de verdade e hipocrisia. E tudo pode. Irmãozinho, Deus perdoa, tudo pode. Por que ele fala tudo pode? Porque ele quer todo mundo dentro de lá para arrecadar. Não tem nada de Jesus ali não. Jesus dele ali é isso aqui, ó, dinheiro. Ele falando, pois bem, né? Aí esse meu cliente, tem uma bomboniere, conversando comigo, ele falou da situação que teve com a mulher e tal. Enfim, uma situação complicada. E um amigo dele, ele falando de igreja, que ele foi fazer parte, foi frequentar essa igreja. E um amigo dele, de uma célula que chama, né? Começou a ir para a igreja. E essa menina, ela era blogueira de moda, tinha era do interior, era blogueira e tal, se dizia evangélica. Beleza. Esse cara começou a ter um relacionamento com ela lá na igreja, ele na igreja, aquela coisa toda. E ele casou com ela. E ele tinha uma condição financeira, ele tinha uma empresa de engenharia. Tem, né? Não sei se tem, sei lá. Porém, simplesmente, ele começou a participar dessa célula com ela, da igreja. E a célula você tem vários casais, várias pessoas, enfim. E simplesmente esse cara comprou um apartamento, foi morar com ela, abriu uma loja para ela top de roupa para ela trabalhar. Ela era uma pessoa extremamente humilde, a família dela, e ele bancava tudo. Entrou um cara cheio de tatuagem nessa célula.
Depois ele descobriu que a mulher dele, que ele deu tudo, que tirou do interior, da dificuldade, começou a se relacionar com o cara. Traía ele com o cara. Mas sabe como é que ele ficou sabendo? Ela falou pra ele que não queria mais ele, que estava gostando de fulaninho. Na cara do cara. Não quero mais você. Estou gostando de fulaninho, estou dizendo a você. E o cara era ex-presidiário. Cheio de tatuagem o cara. E ex-presidiário. O cara ficou mal, doente, abalado. Não, vamos tentar, vamos sair disso aí. Deus tem um propósito na vida da gente, parará. Aquela coisa, um prêmio de consolação. Um otário. Moral da história. Acabou o relacionamento. Ela foi atrás do cara, ficou com o cara 6 meses, o cara só tirou onda, não tinha nada de cristão, porque ele estava fazendo parte da cela, mas estava frequentando a igreja. E depois de 6 meses, ela foi fazer o quê? Procurou o babaca. E não é que o babaca aceitou? E esse meu cliente falou, Mauro, ele aceitou. E ele me disse essa história todinha. Ele tá com vergonha de mim tão grande que ele deixou de me seguir, me bloqueou e tudo. E esse cara é meu amigo, brother de infância. Amigo do cara de infância. Mas ele ficou com tanta vergonha disso porque esse meu cliente sabe que ele foi traído, levou gaia e tudo, aquela coisa toda. Disse pra ele. E depois esse meu cliente falou, peraí, cara, e ele é um cara presença, viu? Cara, presença, dono de construtora, vive bem, ele tem um apartamento top, esse cara. Eu não vou dizer aqui a região, mas ele tem um apartamento muito top, perto do shopping, e vivia com ela. Ele simplesmente voltou pra mulher, meu irmão. Voltou pra mulher. Aí eu digo a você, cuidado com essas da igreja. Não vou mentir, tinha uma que eu conheci. E ela ia para uma igreja aqui perto de casa. Conheci ela no Instagram. Foi no Tinder não, foi no Instagram. Curti uma foto dela, curti uma foto minha, aquela conversa toda. Eu conversando várias coisas com ela. E eu fui pegar ela para vir dormir. Nunca tinha visto pessoalmente ela. A gente não tinha conversado na igreja. Quando acabou o culto, ela veio para minha casa. Para você ver. Cuidado com essa galera que está na igreja hoje, que faz tudo, pode tudo, tira uma onda, dá uma de santinho e diz, a gente tem que esperar. Você que tem que esperar. Mas os caras que ela tem aquele tesão de tirar onda, parará, que acha descolado, desenrolado, não. Eles não esperam nada. Eu mesmo, velho. E na época eu até comentei com a minha irmã, que a gente foi criado na igreja, minha irmã disse, mentira, foi. Comentei com ela. Peguei a menina na igreja e a menina foi para minha casa dormir. E ainda tirou uma onda e falava de igreja, não sei o que, com aquela hipocrisia. Ela tem um filho que ela teve foi fazer faculdade no interior e ficou com um cara e teve um filho de primeira. E falando de relacionamento, que queria casar, não sei o que. É lógico que papai deu o pinote, né? Que ninguém é otário aqui, né? Então, cuidado. Queria saber de vocês essa história, se vocês têm uma história parecida com essas, porque, infelizmente, é isso, né? Hoje, a grande maioria que você viu no mundão, nas festas, nos shows, nas baladas, que agora querem ser puritanas, agora elas mudaram a ideologia totalmente diferente, agora é simplesmente a santa do pau oco, né? A que tem respaldo naquilo que fala. Parece que ela esqueceu, né, das coisas que ela fazia, né? Porque essas igrejas hoje, infelizmente, tem uma piada, essas igrejas neopentecostais. Deus me perdoe, é um nojo de hipocrisia e ali é grana e interesses do pastor. Não tem nada de Jesus ali. Jesus está bem longe, o negócio é real. A verdade é essa, de um cara que foi criado na igreja, um cara que o pai é teólogo, eu sei o que é estar dentro de uma igreja. Então, queria saber de vocês. Tamo junto, forte abraço, valeu.